Certo. Bom, eu me formei já tem algum tempinho, né? Já tem aí quase 15, 16 anos para mais, nem vou fazer conta. E durante a minha graduação eu trabalhei com melhoramento genético de cana. Eu fiz uma parte da faculdade na Unesp, em Jaboticabal, e depois eu transferi para Araras, né, na UFSCar. E na UFSCar tem o Ardesa, que é o antigo açúcar e álcool, então eu fiz estágio lá durante 3 anos. E depois eu fui fazer estágio no CTC, em Piracicaba. Bacana. Fiz estágio também com melhoramento genético. Depois eu acabei sendo contratada. Aí eu assumi o laboratório de micropropagação de muda de meristema. Aí eu fiquei 3 anos nesse laboratório até ele fechar. E depois eu fui para a área de supply. Aí no supply a gente trabalhava com multiplicação de clones promissores, né? Para quando lançasse o material já tivesse volume suficiente para colocar na usina. A parte de biotecnologia também, os campos de material transgênico. Então ficava todo aí com a parte do supply. Essa parte de multiplicação, né? E tratos em polos. E depois eu acabei engravidando do meu segundo filho. E aí veio aquela pergunta. Eu já morava aqui em Leme, eu viajava todo dia para Piracicaba. Aí eu falei, poxa, agora com criança pequena, como que vai ser? Então foi nesse momento que eu decidi largar o setor canavieiro e entrar para o mundo da fungicultura. Não vi nada, quem viu foi minha mãe. Quem teve toda a ideia, na verdade, foi minha mãe, né? A gente um dia conversando, ela falou, Thalita, por que você não planta cogumelo? Aí eu falei, isso 10, 12 anos atrás. Eu falei, nossa, mãe, cogumelo. Tipo, nem tinha cogumelo no mercado. A gente comprava champignon em conserva para colocar no estrogonofe e era o máximo que você encontrava no mercado. Eu falei, nossa, mãe, que viagem, né? De onde a mãe tirou isso? Ela falou, não, porque quando eu era pequena eu achava bonito, e por que não? Eu falei, bom, a gente não pode não escutar conselho de mãe. Eu falei, deixa eu dar uma olhadinha nesse negócio aí. Aí eu comecei a estudar fungicultura, comecei a dar uma olhada em cogumelo, como que era. Isso ainda dentro do CTC ou lá, já... trabalhando. Minha mãe, tipo, seria paralelo, alguma coisa assim, tipo, de hobby, né? Aí comecei a estudar, olhar, falei, bom, interessante. Aí comecei a ver atrás de universidades, como que produz, como que faz, e todo estudando aí um belo tempo. E, por fim, falei, nossa, que interessante. Falei, gostei de shiitake. Tipo, o shiitake virou minha paixão, assim. Então esse cogumelo que você que trouxe... é esse aqui. É o shiitake. É o shiitake. O shiitake, ele é minha paixão. Ele é o mais difícil que tem de produzir. Eu falei, mas já que eu vou fazer o mais difícil. Oh. Né? Se é pra entrar com desafio... já que é pra me com os 2 pés, né? Então, peguei e falei, nossa, shiitake é interessante. E aí, nesse meio tempo, eu acabei engravidando. E aí, eu falei, nossa, e agora? Eu falei, Miguel nasceu... Falei, nenê pequeno, preciso voltar a trabalhar, como que vai fazer essa história? Falei, nossa, mãe, falei, será que não tá na hora da gente pensar naquele projeto, pensar de novo com carinho? E o medo, né? Porque imagina, eu tinha uma carreira lá, eu amo o CTC, amo o pessoal, estabilidade, tipo, né? Não tem o que falar, trabalhei 8 anos lá. Tenho muitos amigos e aprendi muito lá. Eu falei, agora eu vou largar tudo, né? Só que daí você olhava aquele neném, aí balança, pesou, falei, ai, tá bom. Aí peguei, acabei saindo, né? E falei, vou pensar com carinho sobre a produção de cogumelo, vou ficar em Leme. Vou me dedicar, né, um pouco à família e vou pensar nisso. Então foi aquele tempo que a gente teve, quando ele era bebê, para eu me estruturar, para a gente poder começar a construir, né, as instalações. E aí em novembro de 2018... Miguel é de abril de 17 e os meus filhos aqui de novembro de 18 nasceu esses meus outros filhos aqui. Então aí você já estava... Aí eu já comecei em novembro de 2018 com a produção. Então você está desde 2018 com a produção de cogumelo. Isso, tem 6 anos e meio. Tá. Vamos ter uma... Bom, deixa eu dar boa tarde, tá chegando um monte de pergunta aqui. A Daniela, olha, meu sonho... que o cogumelo seja o alimento do futuro. Quase todas as receitas eu coloco, ela falou. Ai, perfeito, Daniela, é isso mesmo. E, na verdade, ele é um alimento do futuro, mas o futuro já começou, né? Já é o hoje, já. Então tem que fazer hoje, já. Então... Eu acho que a gente poderia pensar um pouco no processo de produção, como que ele funciona, né? Muita gente tem dúvida de como que planta um cogumelo, como que é, né? Então, eu trouxe algumas fotos da parte de produção, para o pessoal ter uma ideia de como que é todo esse processo produtivo.
né? Hoje, essa produção ela é considerada uma urban farm, né? Que é uma fazenda urbana. E, literalmente, no nosso caso, é urbano, porque eu estou dentro da cidade. Bacana. A gente está ali do lado do Depósito Bom Jesus, na Arminio Meto. E são estruturas climatizadas, né? Então, o nosso cogumelo, o shiitake especificamente, ele vem uma semente do Japão. Então, do Japão? Então do Japão. É asiática ela. Ela é. Olha, porque ele atravessou é o original, ele é original de lá, né? Então, de tempos em tempos, o pessoal que trabalha com semente vai, pega a matriz, multiplica aqui no Brasil essa matriz, guarda em laboratório, né, para poder fazer a inoculação nos blocos e assim propagar esse tipo de material. Por quê? Porque muitas vezes vem o shiitake pro Brasil e aí eles fazem um melhoramento genético para que esse fungo se adapte à condição climática do Brasil, que é mais quente. Só que ele gosta daquela condição lá do Japão, que é mais fria. Então, eles acabam fazendo um melhoramento genético para que eu não tenha tanto investimento em parte de refrigeração. Só que isso acaba mudando um pouco o sabor e textura, até o próprio odor do cogumelo. Pode mostrar a mesa um pouco aqui? Então, a gente já vai voltar para essa foto aí, se você quiser. Mostrar a mesa? Agora tá. Isso, Então, quando a gente traz essa semente para cá e a gente resolve cuidar, cultivar essa semente, a gente está tentando que o nosso cliente tenha a lembrança maior do que é um shiitake produzido lá no Japão. Então, por exemplo, quem conhece cogumelo e vai consumir o nosso shiitake, ou eu tenho uma amiga japonesa, por exemplo, que ela, beijo, Ma, que ela fala, nossa, Thalita, é muito saboroso, é muito parecido com o que a gente comia lá, né? Porque realmente a gente tenta seguir o mais rígido possível os processos e protocolos para que ele seja muito parecido com o sabor de lá. Se você puder passar a próxima foto, só para ficar... Isso. Então, o que acontece? Essa semente ela é cultivada em laboratório, né? O processo não é feito aqui. Ela é inoculada nesses blocos. Esse saquinho, que é esse bloco aqui também... Da mesa, ele nada mais é do que serragem de eucalipto com algum farelo, né? Porque o shiitake ele é um fungo decompositor de matéria, né? Então, ele vai decompor essa madeira para ele poder crescer. Então, eu coloco o eucalipto processado dentro desse saquinho. Eu tenho que autoclavar, porque o shiitake ele não aceita nenhum outro micro-organismo no ambiente com ele. Ele não aceita nenhum tipo de competição. Tem que ser só o fungo shiitake. Shiitake. Exatamente. Por isso que ele fica aí dentro dessas... Aí, todo esse processo é antes daqui, tá? Antes de chegar aqui. Só para vocês conseguirem ver. Ele vai dentro desse saquinho, ele é autoclavado, depois ele é inoculado. Então, eu pego a semente, coloco dentro desse substrato e selo. E aí que ele vem para mim já selado. Então, eu recebo esses saquinhos já esterilizados só com o fungo. Ah, legal. Então, ele tem que estar dentro desse saquinho mesmo. Tem que estar. Para não haver competição. Contaminação, exatamente. Legal. Ele não aceita contaminação. E isso daí, a gente está falando que ele é em salas divididas? São duas salas. Então, eu tenho duas salas, né? Uma sala de produção e depois a sala de desenvolvimento. Isso, legal. Então, quando eu recebo esses blocos, então a gente chama de bloco. O que está dentro desse saquinho a gente chama de bloco, tá? Ele é a unidade produtiva do shiitake, né? Nesse caso específico. Então, a primeira vez, a gente tem 200 metros de câmera fria. Eles são divididos em duas salas, né? Respondendo aquilo. São câmeras frias. Por quê? Bacana. Porque eu preciso de temperatura controlada. Então, quando ele chega, a primeira sala que ele vai é a sala de desenvolvimento, aonde ele vai ficar 4 meses. Por quê? Porque o cogumelo, na verdade, ele é uma estrutura reprodutiva do fungo. Então, eu preciso colocar ele aqui, porque ao longo desses 4 meses, ele vai emitir as hifas, ele vai ocupar todo aquele bloco, ele vai colonizar todo aquele bloco e vai fazer dali a casinha dele, né? Então, ele é o ambiente seguro dele. Então, para ele fazer tudo isso e ficar maduro, ele demora 4 meses. E aí a gente tem várias condições. Temperatura tem que ser controlada, então essa sala ela trabalha de 20 a 23 graus, né? Luminosidade também é controlada. A gente tem que controlar, como ele é um organismo vivo, ele respira. Então a gente tem que controlar também o CO2. Então a gente tem o medidor de CO2, a gente não pode passar, né? Senão ele acaba morrendo. Então também tem esse tipo de controle, exaustor, então umidade, né? Então, é tudo exatamente controlado. Depois de 4 meses, ele está pronto para ir para a sala de produção. Aí, se você puder passar para outra foto.
Isso, aí aqui ele já está na sala de produção. Essa sala, ela é mais fria. Ela trabalha de 12 a 16 graus, né? Então eu pego, tiro ele daquele saquinho e coloco ele nessa sala aí, que é esse da foto é exatamente esse que eu tenho aqui, né? Esse quadradinho aqui, quando o pessoal me pergunta, na verdade, esse é o bloco. Essa casca aqui é o próprio shiitake, as hifas do shiitake, né? Esse aí Que ela sela, ele. é ele. Ela sela esse bloco para que não entre micro-organismo aqui, porque lá dentro só tem ele, só o shiitake. E quando ele vê que tá tudo certinho, que a sala tá limpa, que não tem contaminação no ambiente, que ele tem a quantidade de água, umidade, CO2, ele fala assim, nossa, que legal, vou multiplicar os meus filhinhos. E aí que ele emite cogumelo para emitir esses esporos na natureza, né? E aí propagar a espécie. Aí no caso aqui a gente colhe antes dele poder esporular. Só né? uma... não sei se eu vou cortar seu raciocínio, mas qual que é o tempo de colheita e quantas vezes você consegue colher nesse bloco? Isso. Depois que ele entra para a sala de produção, a primeira colheita é rápida. Em 10, 12 dias já estou começando a colher, porque ele já chegou no ponto correto. O cogumelo é muito rápido para crescer. Bacana. Tanto que a colheita é todo dia. Ah, legal. Todos os dias do ano, Então, mas... todos os dias. Se você considerar todo o processo, são 4 meses e meio. Tá. Né, para começar a produzir. Então, o bloco ele começou hoje, ele vai ficar 4 meses em desenvolvimento e depois mais 15 dias para fazer a primeira colheita. Então, eu tenho 2 salas que trabalham com períodos diferentes, eu tenho que ficar fazendo o ciclo, o manejo de tirar e colocar. Então, todo né? dia você tem uma colheita. Todo dia tem colheita. Todo dia. Entendi. Natal, Ano Novo, Carnaval, todo dia. Então, e se eu não colho hoje, amanhã ele já passou do ponto. Realmente que é muito rápido. É uma espécie viva. Todo dia você... Sim. Ele depende de uma atenção. Sim, todo dia. Ah, legal. Né? Então, assim, o ciclo completo dele para eu fazer a primeira colheita são 4 meses e meio. Mas aí lá dentro da produção, pensando só na produção, eu coloquei o bloco para produzir 15 dias, vamos colocar, e depois para fazer os outros cortes, mais ou menos 30 dias de intervalo. Eu posso fazer uns 4 cortes. Então, ele fica comigo em produção uns 4 meses. Esse bloco aqui, ele fica... Então, você vai fazer 4 colheitas nele. Isso, até 4 colheitas. Só que daí a produtividade vai caindo, né? Por quê? Porque ele vai consumindo esse bloco aqui, ele pesa em torno de 2,5 kg. E aí, conforme ele vai produzindo cogumelo, ele vai consumindo esse material, que ele vai degradando. Legal. E isso aqui chega a 500 gramas. Fica um negocinho assim, pequenininho, levinho, aí você tem que descartar. Porque daí ele já não dá mais. Aqui em Leme, a produção é do shiitake, né? Mas eu trabalho com outros cogumelos comestíveis também, mas aí eles não são produzidos aqui em Leme. Ah, existe outros, então. Existe outros. Aí até trouxe aqui. Então, por exemplo, tem um que é queridinho, Nicolas. que é esse aqui, acho que dá pra ver ali, ó. Ah, dá. Tem esse daqui que é o queridinho, que é o shimeji. O pessoal conhece muito de restaurante japonês. Que vai encontrar né? no Covabra. Que também encontra no Covabra. Tem a receita depois dele no final também, é desse daqui, que é o shimeji. Tá. Né? Esse daqui é o shiitake, a gente trabalha em 2 versões. O shiitake inteiro, que é do jeito que tá aqui. Certo. E o shiitake fatiado, que a gente processa ele, já vai assim, direto pra panela. E aí eu também tenho esses 2 aqui. Esse daqui é o Paris, que é o que o pessoal faz em conserva. Ah, Então, tem conserva. o da conserva que você compra lá no mercado, na Certo. parte de frios, é esse daqui cozido e fica na salmoura, né? Então, muito melhor você comprar ele fresco, porque eu não tenho todos os aditivos químicos, né? Então, você encontra também o Paris fresco no supermercado e o primo dele, que é o Portobello, que é muito saboroso também. Que é da mesma família. Que é da mesma família, que também é muito saboroso, também muito consumido. Então, a gente trabalha hoje com esses 4 tipos. A plantação daqui de Leme é o shiitake. Aí, as demais é fora daqui. Claro, né? Cada um tem um sabor e uma textura. Cada cogumelo tem a sua característica. Certo. Né? Então, se você for pegar, por exemplo, o shiitake, ele vai ter um gosto mais amadeirado. Entendi. Né? Até pela própria... decomposição que ele faz da madeira, os taninos da madeira acabam sendo incorporados nele, então ele fica com um pouco do sabor, sim, da madeira. Então ele tem um sabor de shiitake mais amadeirado. Ah, bacana. O shimeji já é um outro tipo de sabor, porque o substrato já é outro, então assim, já tem um sabor um pouco mais suave. O Paris já é super suave, ele praticamente ele pega o gosto da comida.
né? Se você põe tipo bacana. alho e cebola, ele vai ficar bem suave. O portobello já tem um gostinho mais acentuado do que o Paris, só que menos do que o shiitake, por exemplo. Só que ele já é mais crocante. Você morde ele, ele já tem uma textura mais crocante. Então, assim, cada um tem uma textura e um sabor. Né? Saborosos, na minha concepção, todos são, né? Cada pessoa tem um claro paladar. que vai de gosto. Tem gente que ama shimeji e tem gente que não pode ver. Tem gente que ama shiitake e não gosta do shimeji. Então, existe um queridinho? Ou olha, depende da região? O que mais vende é o shimeji e o shiitake. São os campeões de vendas. São Você os acha dois. pelo paladar das pessoas da região aqui? Ou porque, às vezes, precisa de um pouco mais de conhecimento? Eu acho que é o conhecimento. O shimeji, ele é muito conhecido por conta dos restaurantes japoneses, né? Que eles fazem aquela entradinha de shimeji com shoyu. Então você que tá... Ele é mais... Marca do paladar? Não, porque você encontra mais. Todo mundo já sabe o que é o shimeji. Então, ele come no restaurante, gostou, ele vai comprar no supermercado. Para você comprar o shiitake, você já tem que... Poxa, mas já comi uma vez, que gostoso, vou comprar. Não é tão conhecido, né? Então, eu acho que a barreira ainda que o shiitake encontra para quem nunca comeu, experimentar a primeira vez. Bacana. Né? Porque às vezes a pessoa deixa de comprar porque, nunca comi, vai que eu não gosto. Ela olha lá no mercado, olha a bandeja... estranha, não vou levar. Então você acha que às vezes não tem uma degustação maior, não é pelo paladar, e sim por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Legal. Aí acha que vai fazer, tipo, eu só posso comprar cogumelo se for para fazer risoto. Não. Igual a Daniela falou, vários pratos você pode usar cogumelo, né? Você vai fazer uma omelete, você pode fazer um refogado com cogumelo, você vai fazer uma essa carne, omelete você foi coloca... novidade pra mim, que bom. Tem uma receita mexicana que vai com Paris, é muito famosa. Esse é o bloco que tá aqui, né? Bem parecido. Se quiser colocar na colheita, acho que dá tempo da gente falar. Pode colocar no próximo vídeo? Não, o próximo é um overview do... sim. Essa daqui é a Drica, ela tá fazendo a colheita. Uma dúvida que o pessoal tem é se é mecanizado ou não. Não é. É manual, né? Um por um. Você pega todos os blocos, um por um. Tem que olhar o ponto de cada cogumelo, que ele só pode ser colhido quando ele atinge o ponto correto, né? Não é por tamanho. É por ponto de maturação. Então, eu preciso verificar o ponto de maturação dele. E aí, se ele tiver... com o ponto correto eu colho, senão ele tem que permanecer até o próximo dia. O que você trabalha? Não, a gente trabalha com... Todos os nossos cogumelos são orgânicos, a gente não usa nenhum produto químico. E não tem maturador, porque assim, ele chega muito rápido, né? Então, nem tem por que você aplicar maturador no cogumelo, porque ele já atinge a colheita muito rapidamente, né? Demora mais para ele desenvolver as hifas do que ele emitir o cogumelo e ele ficar pronto para a colheita. Então, a gente não faz nada, é no tempo dele mesmo. Essa